Nos falta tempo para reflexão. Uma palavra de consolo, uma palavra amiga ou um tempo para Deus. Tudo o que você precisa para desfrutar de uma vida plena, feliz e abençoada. A pastora Viviane Yanni, em seu novo blog, leva até você e sua família boas novas e salvação através do Senhor Jesus. Acesse pastoravivianiane.com e viva uma profunda experiência com Deus. De fé em fé, Viviane Yanni. Olá, uma boa noite para você. Está no ar o Mundial News de sexta-feira, como sempre, trazendo o que foi notícia durante a semana e destaque em nosso telejornal. E tem ainda as informações atualizadas do mundo esportivo. Falamos nesta semana sobre o estado geral das rodovias brasileiras que piorou em 2019. Isso é o que mostrou um levantamento feito pela Confederação Nacional do Transporte. Segundo o estudo, 59% das BRs apresentam algum problema e são consideradas regulares, ruins ou péssimas pelos motoristas. Buracos, falta de acostamento e trechos sinuosos. Estes são alguns dos parâmetros utilizados para avaliar as condições das rodovias do país. E as informações são alarmantes. Mais de 75% da malha viária brasileira não é pavimentada. Ao todo, são apenas 25 mil quilômetros quadrados. Quando comparamos este número com países de território parecido com o nosso, como a Rússia, a diferença chega a mais de 100%. Dados da Confederação Nacional do Transporte indicam que, em 2019, 797 trechos de rodovias federais são considerados pontos críticos. Só que, segundo a Polícia Rodoviária Federal, o principal problema ainda é a imprudência do motorista. Se o motorista é imprudente, mesmo tendo uma sinalização boa, uma condição boa da rodovia, ele vai continuar acelerando, ele vai desobedecer a sinalização, vai ultrapassar o local proibido e vai causar acidentes. Nós temos aqui na PRF identificado cerca de 20 causas de acidente. E o defeito na via é uma dessas causas. Só que é uma das menores causas. A conduta do motorista que é determinante para a ocorrência de acidentes. Segundo a CNT, os estados que lideram o ranking de bom pavimento e trajetos são São Paulo, Alagoas e Rio de Janeiro. Só que os melhores trechos estão sob concessão e são pedagiados. Por outro lado, nas rodovias federais foram registrados mais de 69 mil acidentes em 2018. O prejuízo gerado chega a quase 10 bilhões de reais para o país. Uma conta que aumenta ainda mais se considerarmos as quase 6 mil vidas perdidas. Mas como esta realidade está ainda bem distante de mudar, a recomendação é cautela e planejamento. O principal é o motorista conhecer o veículo dele, sabendo se ele está em condições de pegar a estrada, de pegar uma grande distância e também saber o trecho que ele está andando. Pesquisar antes. Hoje tem várias fontes de informação, a internet é uma delas. O próprio site da Confederação, isso mostra as rodovias que estão em más condições. O motorista tendo essa informação, ele consegue se preparar para uma viagem. Mesmo a rodovia estando em más condições, ele consegue fazer uma viagem tranquila, mas desde que sua conduta seja respeitando sempre os limites de velocidade, respeitando a legislação de trânsito, consequentemente, ele conseguindo atender esses requisitos, ele consegue fazer uma viagem tranquila. Trouxemos também nesta semana um alerta em relação aos casos de febre amarela, principalmente no Paraná.
Depois da realização de exames laboratoriais, a Secretaria de Estado da Saúde confirmou a morte de um macaco infectado com a doença na região dos Campos Gerais. Este é um sinal da presença do vírus na região da ocorrência. A febre amarela tem sido uma preocupação constante dos órgãos de saúde. Só em 2019 foram registradas 14 mortes por conta da doença, uma delas aqui no estado do Paraná. Agora as ações estão sendo intensificadas, já que o macaco foi encontrado morto na cidade de Castro e a presença da febre amarela foi confirmada. Sobre esse assunto eu converso com a doutora Cássia Nasser, aqui da Secretaria de Saúde do estado do Paraná. Doutora, a morte do macaco acende o alerta? Sim, a morte do macaco indica que o vírus da febre amarela está circulando em determinada região. Então é muito importante que a nossa população vacine contra a febre amarela e, se for viajar para áreas de campo, área rural, áreas de cachoeira, use repelentes, manga comprida e telas em janelas, além de que a vacina leva 10 dias para proteger contra a febre amarela. Agora a gente tem o registro de uma morte só, mas outros casos estão sendo investigados. Quantas cidades estão aí sob investigação? Nós temos 87 notificações de casos de macacos mortos no estado do Paraná. 47 ainda estão em investigação, acometendo 49 dos nossos 399 municípios do estado do Paraná. Quais ações vão ser feitas agora para tentar conter, o avanço dessa doença, tentar prevenir essa doença no estado? Uma grande intensificação da vacina contra a febre amarela de crianças de 9 meses a pessoas com 59 anos de idade, pessoas que têm mais de 60 anos, que não apresentam doenças crônicas, gestantes e pessoas que têm alguma doença que diminui a imunidade ou tomam alguma medicação que diminui a imunidade, devem passar por avaliação do profissional de saúde. Além disso, é muito importante que, se vai viajar para uma área de risco, que a vacinação seja realizada com um período mínimo de 10 dias antes da viagem. Doutora, a vacinação é gratuita, é apenas uma dose? Sim, a vacina é uma dose e protege para a vida toda. Está disponível em todas as unidades básicas de saúde do estado do Paraná. Quais são os sintomas da febre amarela e o que a pessoa deve fazer se ela tiver com algum deles? A febre amarela é uma doença infecciosa viral aguda que cursa com febre alta, dor no corpo, mal-estar, náuseas, vômitos, pode aparecer o amarelão nos olhos e na pele. Ela deve procurar a unidade mais próxima da sua residência. Muito obrigada pelas informações, doutora. Lembrando que as vacinas estão disponíveis em todos os postos de saúde e que a morte dos macacos não significa que eles transmitem a doença. Eles apenas recebem, são um sinalizador de que o vírus está circulando naquela região. Falamos também de Enem, que acontece neste domingo. Dos mais de 5 milhões de inscritos confirmados no Exame Nacional do Ensino Médio 2019, 47% farão a prova pela primeira vez. Segundo o INEP, houve um aumento significativo de novatos nesta edição. Por isso, preparamos uma reportagem especial com algumas dicas que são valiosas. Há 3 dias do Enem, a preocupação com a prova é evidente. O exame é feito tanto por alunos treineiros quanto por aqueles que querem ingressar na universidade pública. A prova ainda garante bolsas em programas educacionais e instituições privadas. Por isso, a preparação exige determinação do aluno. Então, o Exame Nacional é uma prova de grande responsabilidade e de grande abrangência. Por isso, em parte, a preocupação é bem-vinda. É claro que, às vésperas da prova, o que mais esse estudante precisa fazer é ter tranquilidade e ler muito bem os enunciados. Lucas está em busca da Faculdade de Engenharia Elétrica e garante que ter se preparado traz segurança na hora da prova. Quanto menos você tentar aprender as coisas agora, vai ser melhor para você no final, porque a pressão agora é que vai contar, o nervosismo é que vai manter você fora ou dentro da faculdade ano que vem. Uma das partes mais temidas do Enem exige, além da interpretação de texto, muita leitura. A redação é um dos principais obstáculos enfrentados pelos candidatos. Esse ano vai ser muito incerto do que vai cair na redação. Então, tem que ficar esperto e ter um repertório bem amplo porque o que cair a gente tem que saber, né? O ideal é que ele tenha feito redações ao longo do ano. No formato dissertativo argumentativo, uma redação acima de 20 linhas, 22 linhas. Esse é o ideal. E para quem quer estar confiante no dia da prova, vai aí uma dica valiosa.
O que o indivíduo deve fazer é ter uma boa leitura, buscar as palavras-chave, e você sempre tem palavras-chave, e olhar as questões fáceis. Enem prioriza, nas suas respostas, aquelas questões que são consideradas fáceis, tem maior nota agregada a essas questões. Então eu tenho que resolvê-las com tranquilidade. E no próximo bloco vamos falar de esporte, os destaques dos jogos de ontem pelo Campeonato Brasileiro. Você que sonha com um aparelho auditivo pequeno, discreto e sempre achou caro, agora é possível com a Telesom. Aparelhos auditivos a partir de R$ 1.900, cobrimos qualquer oferta anunciada. O importante é saber que a Telesom tem laboratórios próprios e tem mais, comprando um óculos na Telesom, você ganha 1 ano de pilhas grátis. Venha para a Telesom. Curitiba, 41 3322 9797. Obrigada. É uma honra assumir a presidência dessa empresa. Eu queria agradecer ao diretor jurídico, à diretora financeira, à diretora de marketing e ao... Você tem prova do Enem hoje, né, filha? Oi? A prova do Enem. É hoje, né? É hoje. Para realizar o seu sonho, você precisa fazer a prova do Enem. Confira seu cartão de confirmação da inscrição. Leve caneta esferográfica transparente de cor preta e não se atrase. Confira agora as notícias esportivas desta sexta-feira. Em uma situação normal, jogar em casa com o apoio em massa da torcida e acabar a partida com um empate seria um resultado frustrante, com motivos para deixar os jogadores insatisfeitos e os torcedores na bronca. Mas isso em uma situação normal. Espetáculo lindo da nossa torcida e da torcida adversária, jogos grandes, assim que o jogador tem que jogar, assim que a gente gosta. Pois é, He-Man, o Flamengo começou o jogo mostrando o futebol do líder do campeonato. Com apenas 10 minutos, Gabriel balançou a rede do gol de Tadeu, 20º gol do artilheiro do campeonato. Mas no Fla não é só atacante que marca não. E depois de outra cobrança de escanteio, o zagueiro Rodrigo Caio aumentou a vantagem do Mengão. Ainda no primeiro tempo, o He-Man mostrou que o Goiás tem a força. Força de reação que começou com o gol dele, Rafael Moura, aos 32 minutos. E nos acréscimos da partida, já aos 49 minutos, o craque do Esmeraldino mais uma vez foi decisivo. Michael deixou tudo igual, 2-2. A equipe incorporou muita raça, muita vontade, não deixou ninguém vir aqui na nossa casa mais e fazer o que quer. Isso quando queriam fazer o que quer, a gente não deixou. Fomos coroados com um empate, mas acredito que se o tempo de acréscimo fosse o necessário que a gente julgava ser, a gente poderia ter buscado ainda o terceiro gol. Sobre o desequilíbrio fora de campo, depois do apito final, o volante William Arão e o atacante Gabigol bateram boca. O técnico Jorge Jesus também discutiu com o volante do Mengão. E do lado de fora do estádio, um torcedor do Goiás foi baleado na saída do jogo e acabou morrendo nesta sexta-feira durante uma cirurgia em Goiânia. Um policial civil foi preso suspeito de ter atirado em Helênio Rodrigues Cardoso, filho de 30 anos. Esse crime aconteceu no estacionamento do estádio Serra Dourada. De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu após um desentendimento entre torcedores rivais e o policial foi preso em flagrante. Em nota, a Polícia Civil informou que Gabriel Tortura Chaves foi autuado inicialmente pelo crime de homicídio tentado. Ele foi levado à central de flagrantes, onde teve a arma apreendida, e em seguida foi levado para a Delegacia de Investigação de Homicídios. E falando em confusão pós-jogo, um grupo de torcedores do Botafogo destruiu portões de acesso de uma estação do metrô da Central, no Rio de Janeiro.
A irritação não justificável veio depois de mais um resultado negativo do Alvinegro, que já está flertando com a zona de rebaixamento. No Engenhão, o Cruzeiro bateu os donos da casa por 2-0. Depois de cobrança de escanteio, o jovem zagueiro Kaká marcou o primeiro da Raposa aos 25 minutos de jogo. E já nos acréscimos da partida, o volante Ederson acertou um lindo chute da entrada da área para fechar o placar. Botafogo 0, Cruzeiro 2. Outra equipe que venceu na noite dessa quarta-feira foi o Santos, terceiro colocado na tabela. Na Vila Belmiro, o Peixe bateu o Bahia por 1-0. O gol da vitória santista saiu no começo do segundo tempo, na cobrança de pênalti de Carlos Sanches, que bateu sem chances para o goleiro Douglas Friedrich. Ah, como eu gosto desse trocadilho, hein? Nossa equipe vem bem, cara, vem fazendo um bom campeonato, você mesmo falou, hoje ainda temos chances de título, mas é que infelizmente o Flamengo acabou ganhando bastante pontos, estão fazendo uma campanha um pouco fora do normal, mas se você parar para ver hoje a nossa numeração, eu acho que há 1 ano atrás ou 2 anos atrás, brigando por título, entendeu? Era líder do campeonato. Mas enfim, a nossa equipe vem fazendo um bom campeonato, a nossa equipe cresceu bem, São Paulo fez um bom trabalho, espero que, como eu falei aqui, a diretoria faça um bom planejamento para o ano que vem para a equipe continuar crescendo assim e brigar por título. Acredito que a nossa equipe tem que pensar jogar jogo, somando a maior quantidade de pontos possíveis, para aí depois garantir uma Libertadores com antecedência. Quem sabe a gente não chega no final ainda brigando pelo título. E na reedição da final da Copa do Brasil, no estádio Beira-Rio, Internacional e Atlético Paranaense ficaram no empate em 1-1. Aos 10 minutos de jogo, o volante Rodrigo Lindoso fez um belo gol por cobertura e colocou os donos da casa na frente do placar. Gol que foi confirmado depois de alguns minutos com o auxílio do VAR. Mas 11 minutos mais tarde, o atacante Rony deixou tudo igual para o Furacão. Com o resultado, o rubro-negro paranaense manteve a 8ª colocação na tabela de classificação, com 43 pontos. E falando em classificação, a tabela ficou assim depois de mais uma rodada finalizada. O Flamengo segue na liderança, mas agora menos isolado, com 68 pontos. Na busca inesgotável pelo líder, o Palmeiras aparece em segundo com 60 pontos. O Santos é o terceiro colocado, com 55 depois da vitória dessa quinta-feira para cima do Bahia. E fechando o G4 aparece o São Paulo com 49 pontos. Na quinta colocação está o Grêmio, que ganhou 2 posições e agora tem 47 pontos. Uma a mais do que o rival Inter, que fecha o grupo que dá vagas para a Libertadores. O Corinthians agora é o 7º, com 45 pontos, seguido do Atlético Paranaense com 43. No meio da tabela, a equipe que se destacou na rodada foi o Fortaleza, que venceu o Avaí fora de casa, subiu 2 posições e agora está em 12º lugar, com 35 pontos. Já na zona de rebaixamento, teve substituição. Com a vitória sobre o Botafogo, o Cruzeiro deixou a zona indesejável e o Fluminense entrou nessa vaga depois da derrota para o Ceará. Em 18º está o CSA com 29 pontos. Na penúltima colocação está a Chapecoense com 21 e o lanterna da tabela é o Avaí com 17 pontos.
Agora o destaque é a Fórmula 1. Começaram nesta sexta-feira os treinos livres para o Grande Prêmio dos Estados Unidos. Etapa que pode definir o campeão da temporada, já que o inglês Lewis Hamilton está a apenas 4 pontos de conquistar o título. Em caso de confirmação da conquista, o piloto da Mercedes vai chegar ao hexacampeonato mundial, ficando a apenas um título de igualar Michael Schumacher. No número de vitórias, o inglês já soma 83, 8 a menos do que o alemão. Lewis Hamilton lidera a classificação do campeonato com 363 pontos, seguido pelo companheiro de equipe Valtteri Bottas com 289. O piloto da Ferrari, Charles Leclerc, é o terceiro colocado com 236 pontos. Lembrando que o Mundial de Construtores já está definido com o título da Mercedes. Os treinos livres seguem até este sábado e às 6 da tarde tem o treino de classificação. A corrida está marcada para as 4h10 da tarde de domingo. Vamos ver então se o Hamilton vai levar esse título neste final de semana. E depois do intervalo, você vai ver, mês de outubro chega ao fim e nós trazemos histórias de superação de algumas mulheres que venceram o câncer de mama. Você que sonha com um aparelho auditivo pequeno, discreto e sempre achou caro, agora é possível com a Telesom. Aparelhos auditivos a partir de R$ 1.900, cobrimos qualquer oferta anunciada. O importante é saber que a Telesom tem laboratórios próprios e tem mais, comprando um óculos na Telesom, você ganha 1 ano de pilhas grátis. Venha para a Telesom. Curitiba, 41 3322 9797. Uma boa escola pode transformar o futuro dos seus alunos. Mas quantos vão seguir a profissão dos seus sonhos? Se depender da gente, todos. É para isso que existe a prova do SAEB, para o Ministério da Educação avaliar a qualidade da educação básica e saber o que precisa melhorar. Pais, incentivem seus filhos a fazerem a prova. Estudante, você é fundamental para essa transformação. Compareça. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Segundo tipo de câncer mais frequente no mundo, o de mama é o que mais aparece nas mulheres. Apesar das taxas de mortalidade ainda serem altas no Brasil, o diagnóstico precoce pode salvar a vida de muitas pacientes. Por isso, é essencial que as mulheres estejam sempre atentas ao próprio corpo e não deixem de fazer os exames de rotina. Mês de outubro, quando o mundo se une em torno desta causa por meio da campanha Outubro Rosa, chegou ao fim. Mas o recado da importância do diagnóstico precoce permanece. E nós reunimos as histórias de algumas mulheres que podem falar orgulhosas: eu venci essa batalha. Certa vez, fui desafiada para uma grande luta. A luta foi fechada sem sequer me perguntarem se eu aceitava. O adversário, já bastante conhecido, tinha fama por ser implacável, cruel e muito temido. Na encarada oficial, olhei bem no fundo dos olhos dele e falei: eu vou vencer essa guerra. Então fui para dieta, corte de peso e comecei a ficar fraca, antes mesmo da luta começar. Sequer deu tempo de eu fazer um camp e me preparar para essa batalha. Quando eu me dei conta, a luta já havia começado. Então lá estava eu, em cima daquele ringue. Não tinha mais como voltar atrás, era tudo ou nada. Me enchi de coragem, respirei fundo, ergui a guarda e fui para a luta. Deus foi o árbitro central dessa batalha, sempre mantendo o controle de tudo. E foi uma luta longa. 37 rounds, radioterapia e quimioterapia. Após vários golpes, já bastante machucada, cheguei a pensar que não fosse conseguir chegar ao fim dessa luta. Já estava esgotada e quase sem forças. Mas uma das coisas que a gente aprende quando luta é que quando a força acabar, a gente tem que ir no coração. Então meu espírito de guerreira falou mais alto. Puxei o gás e comecei a contra-atacar. Inverti o jogo. Foi aí que eu usei o meu golpe principal, a fé, que me fez com que meu adversário fosse ao chão. Dei um belo de um nocaute nele e pus fim àquela luta. E nessa batalha duríssima, eu fiquei com o cinturão e me consagrei campeã absoluta. E o prêmio que eu ganhei, o mais valioso de todos, a vida. Superação. Essa é a palavra que define Nadine. Aos 29 anos, o diagnóstico. Mas ela escolheu lutar com todas as forças
para sobreviver. Houve um ponto do tratamento quando eu percebi, poxa, é sério. Quando eu percebi, assim, as mudanças drásticas no meu corpo, comecei a enfraquecer muito, devido ao tratamento que é muito invasivo. Perdi minhas forças, eu não conseguia subir uma escada, eu não conseguia mais tomar banho em pé, então eu enfraqueci. Aí eu falei, é nesse momento que eu tenho que resistir ao máximo. Então, me apeguei em Deus, logicamente, né? Então, era muito positiva, fazia muitas orações, o pessoal sempre orando por mim. E eu falei, eu vou ficar firme, eu tenho que resistir, tenho que aguentar, é só uma questão de tempo. Aí eu falei, agora é guerra, né? Tenho que lutar com isso. E já por vir dos meus treinamentos, a gente começa já a adotar essa postura, assim, de mais valente, mais guerrear mesmo. E foi dessa forma que eu fiz. Foi uma lutadora, né? Ali no hospital e me mantendo firme, não desistindo. Isso nem passou pela minha cabeça, desistir. Foi algo que em momento nenhum eu falei, não. Eu falei, eu vou até o final e vou vencer. Eu estava convicta que eu ia vencer essa luta. Por manter o pensamento positivo e lutar pela recuperação, ela passou apenas 6 meses em tratamento. Para este especialista, o desejo de melhora dos pacientes ajuda no processo de cura. É difícil a gente dar um dado, um percentual expressivo, mas isso a gente vê no dia a dia do consultório. Então, ter uma mensagem positiva, ter um apoio dos amigos, ter uma família atuante, são coisas que a gente observa que facilita muito a percepção do que precisa ser feito, a reação do organismo e os melhores resultados. No caso da Silmara, quando a força faltava, o marido, a família e os amigos apoiavam e mantinham ela com o sentimento de que o tratamento estava quase no fim. Eu tive o apoio 100% do meu marido, que eu acho que isso faz muita diferença no tratamento. Meu marido, minhas amigas que me acompanharam, que iam comigo durante as quimioterapias, né, a família me dando força. Então, eu recebia muito essa energia, sabe, das pessoas me mandando essa energia. Porque o primeiro momento é um momento que você perde completamente o chão, né? Tem um momento que você nega, que você se revolta, mas o próprio tratamento ele não te dá muita chance de ficar pensando, é isso que tem que fazer e pronto. Então, você não tem um plano B, você tem que fazer e não tem outro jeito. 2 guerreiras que estavam em momentos diferentes da vida, mas que decidiram seguir em frente. E o recado que elas deixam neste Outubro Rosa é: a gente vai ter momentos difíceis. Eu, por exemplo, quando eu tinha um momento difícil, eu tinha uma receita que eu entrava no chuveiro e deixava a água correr. Eu chorava tudo que eu tinha para chorar, como se eu estivesse lavando todo aquele medo que eu tinha e deixava aí pelo ralo. Quando eu terminava, pronto, acabou, eu me levantava a minha cabeça, fazia a minha maquiagem, colocava uma roupa bonita, me senti bem, porque isso é importante, né? Você está se sentindo bem. É ser forte, por mais difícil que seja, porque é difícil, não é fácil, é ser forte. Você pegar em Deus, você pegar nas pessoas que estão te apoiando, fazer o tratamento certinho e não se entregar. Você tem que ser otimista, você tem que acreditar que você pode vencer e você vai vencer, né? Como eu falei, hoje eu sou uma pessoa ainda melhor, eu sou mais forte, eu sou mais otimista, eu tenho mais qualidade de vida porque eu encaro a vida de outra forma. Hoje eu dou valor a detalhes, pode parecer meio clichê, mas é verdade. Você dá valor a cada minuto quando você percebe que tem aquilo que você pode perder sua vida. Parabéns a essas guerreiras e o Mundial News hoje chega ao fim. Lembrando você, telespectador, que a partir da próxima segunda-feira estaremos em novo horário, às 7 da noite. Eu espero você, uma boa noite e um bom final de semana. Agora você também pode acessar o conteúdo da Rede Mundial pela internet. Acompanhe nossa programação ao vivo nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. No Facebook, curta nossa página www.facebook.com/Rede Mundial Oficial. Siga-nos também no Instagram, @Rede Mundial Oficial.
Nós temos mais uma grande novidade para você. Chegou o aplicativo da Rede Mundial, pelo celular ou tablet. Conteúdo amplo e de fácil acesso na palma da sua mão. Disponível para download nas principais plataformas, iOS e Android. Rede Mundial, cada vez mais próxima de você. A cada passo que eu der,